Acompanha o programa Entre Livros aqui na rádio RCI, mais um programa. Hoje nós vamos tratar de um assunto chamado cacófato. O livro é Manual de Evitação de Cacófatos, escrevendo corretamente com lucidez. E quem vai estar falando sobre isso é a autora Ivone Kubarenko, ela que é graduada em Psicologia e Pedagogia, é pesquisadora, professora, escritora e autora de livros, artigos e verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, a gente já recebe aí a Ivone com as nossas boas-vindas, Ivone, ao nosso programa. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite, Rose. Quero agradecer primeiro a você e depois eu quero agradecer a editora CRB, que, de certa forma, nessa pandemia, ela colaborou para que saísse esse livro em tempo recorde, né? Em 3 meses saiu o livro. E também a RCI, que ela colabora com a participação de autores e que nós podemos também ouvir essas gravações em tempo de descanso, e é muito gostoso a gente ouvir essas atividades da RCI, que nos traz muito conhecimento. Obrigada, Ivone. Sabe uma curiosidade? A gente, nessa semana, está comemorando o aniversário de fundação da Associação Brasileira de Editoras Universitárias, então faz parte aí do catálogo de datas comemorativas relacionadas ao livro, né? E a gente quer, então, já perguntar para você, para o pessoal que está acompanhando a gente em casa, né, no carro, e também aí pelas nossas redes sociais, né, YouTube, Facebook, quem está aí tem a oportunidade até de ver a capa, né? Vocês podem enviar perguntas, questionamentos para o Facebook, né? Rádio RCI Iguaçu, a gente vai estar aí encaminhando para a nossa autora e respondendo, mas a gente quer saber de você, Ivone, o que é cacófato? O que significa essa palavra? Bem, eu vou agora definir o que é cacófato em termos bem simples, que depois, mais para frente, a gente vai esmiuçar realmente o que é o cacófato de forma mais aplicável. Mas o cacófato é o final de uma palavra com o início da próxima palavra e forma um termo chulo. Por exemplo, as notas já formou um asno. E esse asno, dentro da escrita científica, ela é abominável. Falar coloquialmente com cacófatos, ninguém se importa, mas escrever cientificamente é bom a gente revisar e eliminar todos os cacófatos. Por isso que tem essa palavra, evitação de cacófatos. Nós temos que saber quais são para evitá-los. E esse manual ele tem 350 tipos de cacófatos, tá? É isso. E você quer falar um pouquinho, então, né, da motivação que fez você escrever essa obra, né? Por que você se interessou por vamos dizer assim, uma área aí da gramática, da ortografia, na verdade, né? Que trata justamente aí das palavras, do sentido das palavras, né? Por que esse interesse por essa área? Pelo fato de você ser pedagoga? Ou não? Na realidade, foi assim. Quando eu pensei em escrever, as pessoas perguntam assim, Ivone, por que é que você escreve assim rápido um livro? As coisas não são assim. Eu organizei um escritório, eu organizei os livros que eu ia usar, eu comprei bons dicionários, eu tenho 3 dicionários que eu uso direto, que é o dicionário Wise, o Sacone e o dicionário de
o Aurelião, que é chamado. Eu comprei um dicionário analógico também, que complementa muito as nossas escritas. Eu peguei dicionários de verbos, dicionários de antonímias e sinonímias. Eu peguei também, dentro do meu escritório, eu comprei guia prático de nova ortografia, escrevendo nova ortografia. E, por último, ainda usei o manual de redação de Valdo Vieira, que é uma redação de conscienciologia, e comprei muitos boletins e revistas científicas voltado a um tema específico que eu queria. Qual era o tema que eu queria? Eu queria falar sobre a língua portuguesa, de que forma que eu queria fazer isso. Eu queria saber por que é que a língua portuguesa, como é que surgiu a língua portuguesa de uma forma dentro do contexto da nossa descoberta do Brasil, né? Como a gente diz, o Brasil foi descoberto. Houve uma miscigenação de povos, e eu falei, puxa, com tanta miscigenação, por que que a língua portuguesa do Brasil é diferente da língua portuguesa de Portugal? Porque, apesar de haver uma miscigenação, há uma certa diferença, né? E aí, eu fui buscar dados de pesquisa para embasar aquilo que eu queria escrever, que eram os cacófatos. E, no princípio, eu descobri que em 1500, na chegada dos portugueses, vieram os primeiros colonizadores e vieram junto as companhias jesuítas, que tinham a missão de doutrinar quem? Os indígenas, que eram os habitantes naturais da terra. Tá? E José de Anchieta, a curiosidade dele é que ele escreveu em 1556 e só reeditou em 1595, veja só, uma distância de 50 anos, a arte de gramática da língua mais usada na costa do Brasil. Só que ele escreveu em Tupi-Guarani, ele respeitou os indígenas, tá? Depois vieram essas invasões espanhóis, holandesas, essa miscelânea de povos, de línguas, e essa gramática, ela ficou em stand-by. Até que, veja só, houve essa invasão de outros povos, depois eles foram expulsos, e ficou realmente só os portugueses. Em 1757, o Marquês de Pombal, ele expulsou os jesuítas, e aí entra um termo que é o político-linguístico, porque eu gostei muito da linguística, por isso que eu pesquisei muito o que tinha de linguística. Ele impôs a língua portuguesa aos habitantes de onde? Da região brasileira, inclusive os índios, tá? E um parêntese sobre Marquês de Pombal, ele não foi muito benéfico para nós brasileiros, mas esta área que ele realmente ele elimina, né, essa gramática tupi-guarani, eu gostei. Porque senão nós estaríamos falando tupi-guarani até hoje. E o tupi-guarani é uma língua cultural, né? Você veja, nós aqui na Trifronteira, nós percebemos que os guaranis mesmo, lá do Paraguai, eles falam bem gutural. Eu estudei um ano lá no Paraguai e a turma falava, você tem que falar com a garganta. E a gente não está acostumado com isso, a gente fala com mais, assim, uma disposição de boca aberta, né? E aí apareceram os primeiros dicionários, o monolíngue da língua portuguesa, né? O primeiro dicionário que foi editado em Portugal, porque no Brasil não existiam uma editora, não existiam essas máquinas que editavam. Quem trouxe a primeira foi o nome dele, deixa-me ver quem foi o autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo,
Quem que é? Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, isso mesmo. Então, Monteiro Lobato, ele trouxe a primeira editora para cá. Por isso que ele é muito considerado. E depois deu-se um salto até 1808, quando Dom João VI veio para o Brasil e traz a sua biblioteca particular. Essa biblioteca que ele trouxe, ele não abriu assim para todo mundo. Ele deixava nos patrícios portugueses, e nesses patrícios, quem queria ler, ia na casa dele, emprestava e devolvia. Então, várias pessoas, vários portugueses ficaram com esses livros de Dom João VI, né? Porém, depois de um tempo, o que o Dom João VI fez? Ele abriu a Biblioteca Nacional e foram aí que tudo foi melhorando, né? Todo mundo podia aproveitar os livros, o empréstimo dos livros. Deu para entender até aí o contexto da primeira parte? Nossa, muito bacana, eu adoro história. Eu também adoro história. Então, e aí eu vou começar a segunda parte, que é exatamente a questão do meu tema. Tá? Ok, vamos em frente. Então, vamos lá. Então, quando eu cheguei, porque eu sou de São Paulo, e eu vim para Foz do Iguaçu. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu gostei foi descobrir a linguística, que é uma especialidade nova. E eu falei, puxa, em 2000 eu preciso saber o que é linguística. E a USP, ela tem aqueles pequenos livrinhos que é o que é, né? O que é linguística, o que é semiótica, né? E aí eu comecei a estudar esses contextos desses pequenos livros e fui aumentando a minha pesquisa, tá? E essa pesquisa, eu estudei Saussure, né? Acabei estudando Saussure, acabei estudando Peirce, né? E fui lendo uma série de livros deles. E eu também estudei, aí comecei a comprar pequenos livros que pudessem trazer conhecimentos para mim. Eu acabei comprando o livro do Bagno, né? Que ele fala sobre... Pode mostrar? Pode. O pessoal que está Preconceito nas redes linguístico. sociais acompanha. Preconceito linguístico. Que ele fala que o Brasil tem um regionalismo tão grande que cada estado fala de uma forma, e é verdade, né? E ele compara exatamente o idioma nosso com o de Portugal, quando ele cita Portugal fala paito, nós falamos peito. Portugal fala tainho, o brasileiro fala tenho. O português fala bacalhau, né? E o brasileiro é bacalhau. Vaca, nós falamos vaca. E isso ele mostrou a nossa diferença. Eu falei, puxa, que interessante, né? Como é que ficou essa diferença? Deve ser em questão de linguística. E aí, em 2002, eu fui voluntariar numa revista científica chamada Revista Consciência, tá? E a revista Consciência, eu acabei fazendo umas revisões pequenas, porque eu não sou formada em letras, então eu fui ajudar naquilo que eu podia. E eu já tinha um pouquinho de conhecimento de cacófatos. Sim, sim. Então, o editor, o Daniel Machado e o Antônio Pitaguari, que eram editores da época de 2002, eles fizeram um levantamento, assim, Ivone, vai fazendo o que você pode na revisão. Eu falei, vou ficar nos cacófatos só. E eu fiz uma listagem, uma imensa listagem dos erros de cacófatos, tá? Aí eu fiz um imenso mesmo. E nisso tudo que eu fiz, eu acabei guardando numa gaveta, porque eu fiquei apenas 2 anos lá na revisão. Mas foi, assim,
uma experiência única. Quem tem a possibilidade de fazer a revisão, olha, é uma das coisas mais prazerosas que existe. Você, né, Rose, trabalha nessa área, como é que você percebe essa revisão? Olha, eu acho que é um trabalho que você aprende a cada livro que você pega para revisar, né? Então, você está ajudando o autor a ver aquilo que às vezes passa batido, porque a pessoa está tão acostumada, ela vai digitando, vai pensando, vai tendo ideia, vai escrevendo, e aí, às vezes, na hora dela colocar no papel, né, ela ali não percebe determinados erros e tudo. Então, a gente acaba ajudando o autor, mas também a gente é muito ajudado porque a gente está aprendendo coisas novas, temas diferentes, né? Coisas que não estão no nosso, assim, no nosso métier, não é a nossa especialidade. Então, eu acho que é um exercício de troca, né? A revisão. É uma delícia, né? Eu acho. É uma troca mesmo, é você contribuir e a pessoa trazer dados de novos conhecimentos para você. Por isso que Exatamente. eu gosto da RCI. Nossa, quando tem os Entre Livros, né, esse programa que traz conhecimentos para nós, eu estou até deitada e eu fico ouvindo. Jura, que É bacana. maravilhoso. Nossa, é uma delícia. Muito bom, Rony. Continuando, Vamos tá? lá. Em 2005, eu já estava assim bem voltada à pesquisa, né? Estava comprando muitos livros de linguística, de semiótica, de semântica, estava dentro desse universo e eu recebi um convite. O convite que eu recebi foi uma proposta de mestrado de antropologia e linguística. Quando veio essa proposta, nossa, eu aceitei na hora. Eu falei, nossa, claro que eu vou. Vou embora, vamos embora fazer esse mestrado, que seria no final de semana. Eu falei, quero sim. E lá fui eu, tá? E quando eu cheguei, fui para apresentar, nós tínhamos uma professora de Maringá, ela vinha de Maringá até Foz. Aliás, esse curso foi na cidade de Oeste, que é abrir uma classe só para brasileiros. E quando ela terminava, todo mundo batia palma de tão boa que ela era. Nossa, ela era uma professora maravilhosa, acostumada, né, a fazer esses cursos. E ela me chamou, depois de 3 meses que todo mundo estava apresentando o trabalho, para eu apresentar uma parte sobre linguística, e eu apresentei a biografia de Saussure, né? Apresentei o livro dele, né? Que, na realidade, você veja, Saussure, ele era suíço e tinha pais tão exigentes, né? Professores universitários, e ele não escreveu nada. E quem acabou escrevendo o livro de Saussure foram os próprios alunos que ele dava aula. Formaram esse livro e editaram depois da dessoma dele, depois da morte dele, Sim. né? E aí a professora de mestrado chegou para mim e falou, Ivone, o que você quer escrever como conclusão de curso? Eu gostaria, ela falou, que você fizesse uma pesquisa de campo de objetos de indígenas, né? Objeto de campo. Eu falei, ai, não é para mim. Eu falei, isso não serve para mim. Ela falou, nossa, o caminho de Piabiru, né? Esse caminho de Piabiru é muito considerado, é um caminho de libertação, que eles chamam, né? Eu falei, professora, eu não gostaria. Ela falou, mas você vai ter que ver o que você quer fazer. Eu falei, eu vou escrever sobre cacófatos. Na hora, assim, o que eu tinha em mente, eu falei, cacófatos. Ela falou, olha que interessante. Eu falei, eu tenho aí um estudo sobre cacófatos. E foi aí que tudo começou, né? Então, eu acabei escrevendo um livrinho. E o interessante desse livro, quando eu escrevi, não foi no curso, viu, gente? Porque o curso, ele acabou, porque, sabe quando você faz um curso
Eu era normalista na década de 60 para 70, e para você dar aula, você tinha que fazer pedagogia. E eu fui fazer pedagogia, por isso que entrou pedagogia na psicologia, né? Eu fiz psicologia e entrei com pedagogia. E foi bom, porque eu dei muitas aulas, eu dei diferenciação de aulas, né, para diferentes turmas, de diferentes assuntos e disciplinas também. Tanto que eu gostei muito quando eu fiz o meu Alto Verbete, eu escolhi polivalenciologia, porque o que eu entendo é o serenão que é polivalente. Eu falei, não, eu sou pré-serenona polivalente, porque eu saltei muito, eu dei muitas coisas, trabalhei em muitas áreas, né? E eu gostei de fazer essa pesquisa e acabei escrevendo. Deixa eu ver se o livrinho está aqui. Ele não está aqui, que pena. Mas depois, quando nós voltarmos da... Ah, está aqui sim. Eu escrevi um livro, pequeno livrinho, eu escrevi um pocket, tá? Porque esse curso ele não deu certo, porque os professores tinham que fazer mestrado para a UniOeste, eles tinham que apresentar um mestrado. E a UniOeste não estava admitindo professores mestrados de antropologia. Então, eles migraram para a administração e migraram para a educação. Eu falei, olha, a educação eu não quero mais, e a administração, na minha idade, eu não quero fazer, não. E aí a escola falou, faça de psicologia. Eu falei, não, de psicologia eu já encerrei minha área. Então, eu desisti, mas escrevi um livrinho chamado Escrever Sem Cacófato, fica ao contrário, né? Uhum. Escrever Sem Cacófato, e esse livro eu fiz um pocket já com a capa errada. Olha, gente, já que nós estamos falando em cacófatos, veja a capa. Escrever sem cacófatos, não é escrever um, não é escrever 10, já está um cacófato aqui. Escrever sem cacófatos, não é ausência de cacó, é escrever sem. Mas eu não percebi, e os meus colegas, eu acho que ficaram inibidos de mostrar o erro, e eu persisti nesse erro, editando novamente a segunda edição, já com 280, gente, eu escrevi 280 páginas recheadas de cacófatos, já com a capa errada. Nós teremos de cuidar com a capa, viu, gente? Pois não podemos errar na capa. Exatamente. Agora todo mundo já está bem espertinho para não errar nas capas. Ivone, a gente pode, então, agora chamar os nossos amigos patrocinadores? Daqui a Vamos pouco lá. você continua, porque está dando muita curiosidade aí de saber. Um minutinho, pessoal, e a gente já volta com a Ivone Kubarenko falando sobre cacófatos. Entre Livros, apresentação Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar programa Entre Livros, apresentação Rosimeire Salles. Manual de Evitação de Cacófatos é a obra que nós estamos hoje batendo um papo aqui com a autora Ivone Kubarenko. Ivone, continua na sua linha de raciocínio, porque a gente teve que dar um breve intervalo. Então, tem uma buzina aí, dá para ouvir a buzina? Tá, mas não tem problema não. A gente já está sabendo, o pessoal de casa já sabe que a gente está gravando, então vai ter som de gatinho miando aqui na minha porta. Faz parte, é o cachorro do vizinho de vez em quando. Bom, depois, quando eu já havia editado esses 2 livros, eu achei interessante porque quando eu coloquei esse livro em 2012, virtualmente, na internet, eu coloquei com uma editora que permitia colocar gratuitamente, e eu coloquei a editora Buquês, que eu sou muito grata, e eu percebi 2 coisas. A primeira, que
quase 3.000 pessoas acessaram de curiosidade de Que saber o que bacana. era. 3.000 é muita coisa, É né? muita gente. Muita coisa. Eu falei, nossa, está chamando a atenção deles porque é algo, um assunto diferenciado mesmo, né? Sim. E outra coisa, outro detalhe é que eu vi, como não tinha o ISBN, as pessoas levavam o meu PDF para onde? Para os blogs deles, para os Facebooks, para os Instagrams. Então, quando eu entrei em 2000, que não tinha nada sobre cacófatos, eu descobri que as pessoas usavam, começaram a ampliar o conhecimento sobre cacófatos. E teve um pesquisador que aproveitou todos os meus cacófatos. Eu achei bom. Eu falei, nossa, é tarefa de esclarecimento, que use. Agora eu fiquei mais espertinho, né? Por isso que eu mudei o título para melhor e escrevendo corretamente, com lucidez. Tem que ter lucidez para escrever as coisas, né? Bom, aí depois desse apanhado, né, que tinha sobre os livros de cacófatos, eu fui procurar dentro do CAEC, que é o Centro de Pesquisas mesmo, eu descobri, hoje tem mais de 7.000 dicionários lá. Eu falei, nossa, eu preciso descobrir alguns dicionários que me enriqueçam sobre os cacófatos, né? E aí eu descobri, o primeiro que eu descobri foi de 69, eu achei o Comunicação em Prosa Moderna, do Otto Moacir Garcia, que era Aprenda a Escrever, Aprendendo a Pensar. 69 já citava alguma coisa sobre vícios de linguagem, que também foi muito enriquecido. Depois eu achei uma de 89, que é o Sebastião Querubim, Dicionários de Figuras de Linguagem, que é dividido em duas partes, tanto o figuras de linguagem, quanto vícios de linguagem. Porque esse manual ele é mais voltado para vícios de linguagem, a primeira parte, porque a segunda parte eu coloquei não só figuras de linguagem, quanto neologismos também, tá? E, por último, eu achei um único dicionário de cacófatos e quiprocós verbais, de 1991. Aí, esse dicionário, eu achei interessante porque ele foca e aborda exatamente os cacófatos que tem uma sonia, né? Que tem um som exatamente ruim, que é de palavras escatológicas mesmo. Eu falei, olha, a gente precisa tomar cuidado, não no falar, mas no escrever, para não sair esses cacófatos, tá? E, por último, essas eu achei... palavras cacófato? É considerado cacófato? Qual? Essas que você está falando, elas são consideradas cacófatos? O dicionário de cacófatos? Não. É que você usou um termo aí das palavras... Escatológicas? Escatológicas. Elas são A cacófatos? escatológica é sempre voltado ao lado, assim, como chama? De escatologia, que é uma ciência que estuda o lado digamos assim, do lado do mal sonido, do som ruim, do som feio, dos palavrões, digamos assim. Entendi. Porque a escatologia vem praticamente da parte de Por exemplo, banheiro. computador. É uma palavra escatológica, que é uma puta dor. Seja ligado à fezes, é escatológico, tá? É mais ou menos isso. Mas esse escatológico também pode ser considerado cacófato ou não? Não é cacófato, né? Computador. Nós vamos depois, na terceira parte, Tá eu vou mostrar os escatológicos. escatológicos. Eu espero. Tá.
Bom, e aí eu acabei descobrindo na Conscienciologia o primeiro manual de redação de Valdo Vieira, que ele editou em 1986, e, nossa, ali eu descobri quais eram os cacófatos que ele citava. Eu falei, olha, agora eu entendi o que é cacófatos, porque ele dá, deixa eu ver quantas páginas ele dá aqui, 10 páginas no manual de redação sobre essa introdução de cacófatos negativos. E, por último, eu vi no boletins de Conscienciologia, o volume 1, olha como o Valdo ele era atencioso, o volume 1, número 1, ele já abordou estilo exaustivo. O estilo exaustivo, ele falava já como eliminar os cacófatos. Ele não usava essa palavra, mas ele falou, vocês têm que usar o computador. Agora, eu tenho certeza que em 1999, ninguém atinou para isso. Aí eu falei, é tudo de bom, é tudo que eu queria saber. E aí, eu usei o estilo exaustivo na referência bibliográfica para vocês também aproveitarem e tirarem esses cacófatos. Tá bom? Tem mais alguma coisa? Vejamos o que mais que eu tenho. Tem alguma pergunta para fazer para a gente entrar na terceira parte? Olha, aqui no início, você tem aqui, você colocou um prefácio, né? Convidou uma pessoa para fazer o prefácio, o prólogo, e no prólogo ele coloca de cacofonia e cacografia. A cacofonia seria na fala, é isso? E a cacofonia, ela fala, é o som. Quando eu falo as notas, entrou um asno, é o som, tá? Quando eu falo cacografia, é a escrita, no papel. Então, a cacofonia vem de som e a cacografia vem da escrita. Então, quando a gente faz a revisão no computador, que eu não chamo mais de computador, ferramentas ferramentas da internet, ferramentas da, como eu chamo, não é bem da internet, é ferramentas, eu não peguei umas ferramentas novas, né? Tecnológicas. Então, ali no seu final tem, ó, como retirar cacófatos, o antigo está pelo computador, mas olha no seu livrinho aí. Como retirar cacófatos pelas ferramentas de onde? A última linha aqui. Pelas ferramentas? Pelas ferramentas de informática. De informática, então. Então a gente usa computador informática. Ou seja, para quem está escrevendo, a pessoa pode fazer isso. Ela dá um find, né? E aí ela acha. Então, com essa lista que você colocou aqui, a pessoa vê. Agora, tem aqueles cacófatos que são mais leves e tem aqueles que são mais, assim, graves, né, Ivone? Eles são chamados de mini cacófatos ou maxi cacófatos, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Tá bom. Eu queria falar sobre o prefaciador, porque o prefácio e o prólogo é a mesma coisa. A palavra é sua, sinta-se em casa. Tá bom. Então, eu coloquei um prefaciador e um prólogo, que são as mesmas coisas, mas para não repetir prefácio, o prólogo também pode ser uma sinonímia de prefácio, né? Eu coloquei quem? Eu escolhi 2 especialistas, que são 2 jornalistas. Um é o Cláudio Lima Monteiro, que ele faz um apanhado, né, sobre o que é o cacófato, o que é o livro, e o De Rosso também, o Eucádio De Rosso, que ele apresenta uma escrita assim muito carinhosa, né? Que nunca vi como o Eucádio De Rosso, ele colabora muito com o pessoal para a escrita, ele está sempre ajudando as pessoas. É verdade. Fala, faz isso, faz aquilo. Falei, não, os 2 jornalistas vão fazer a minha apresentação, que vocês são especialistas, tá?
Então, eu, de certa forma, eu até homenageei eles, né, colocando os prefaciadores, tá bom? Tá bom. Agora eu estou, assim, aberta, ou você quer perguntar Eu coisas queria que do você falasse um livro? pouco, então, de como você estruturou, né? Então, você fez uma listagem aqui de vários cacófatos, né? E aí eu queria que você desse alguns exemplos para o pessoal assim, ver assim, na prática, sabe? Alguns são até curiosos, são mais engraçados, né? Você tem algum Sim, assim? foi assim, eu dividi o livro da seguinte forma. Na apresentação, eu coloquei como uma psicóloga mesmo, sabe? Eu falei assim, eu vou apresentar da evitação, porque a especialidade desse manual é a comunicação e a linguística. É. Então, o que eu quis citar e que frisar? Eu quis frisar a comunicação. Então, na página, deixa eu ver que página, na página 17, eu falei sobre comunicação, o objetivo, né? Tomar consciência de que a comunicação falada é a capacidade que só o humano tem. Então, às vezes, a gente pode ver que um mal-entendido pode dar por uma fala mal interpretada. Imagine escrever, então, né? Então, aqui eu coloquei, qual é o objetivo de enfatizar esse manual? É entender tipos de comunicação. E aí eu coloquei vários tipos de comunicação. A musical, que é mundial, em qualquer lugar que você ouve essa comunicação, ela tem sentimento. A gestual também ela pode causar mal-entendido entre os surdos, né? Tem um nome específico, né? Como que é a linguagem dos surdos? Eles podem falar coisas que também podem distorcer. Interessante isso, né? Tem a comunicação oral, que é o coloquial, né? A falar voa, as palavras voam, as escritas permanecem. E a comunicação escrita tem a da ciência, a da cientificidade. Eu citei também o neoparadigma, porque se a gente está falando em novas especialidades, eu queria citar que as especialidades, tanto da linguística, quanto a especialidade especialidades da conscienciologia, que está sendo feita um dicionário de especialidades da conscienciologia. O interessante, pessoal, esse fato eu queria citar, porque o mais interessante desse dicionário de especialidades é que a gente percebe que está sendo escrito com termos que a gente nem sabia que existia e a linguística aborda. Então, esses especialistas que estão escrevendo agora sobre as especialidades da conscienciologia, eles usam termos variáveis formais, que isso já a linguística trouxe. Escreveram também sobre hipônimos, heterônimos, são termos que eu não conhecia. Então, como eu faço parte desse grupo, eu falo, nossa, é tudo de bom, essas coisas têm vindo. Quando você entra num bolsão de conhecimento, aquilo vai chegando para você. E eu vejo que eles falam isso tão coloquialmente entre eles, que eu falo, puxa, nada como aprender. Nada como aprender, essas especialidades da conscienciologia assim, ela é enriquecedora, sabe? Então, vocês aguardem que vai sair esse dicionário de especialidades, que são meus amigos, que são muito enriquecidos desse daí. Eu esqueci meu papel, que eu ia falar as palavras, mas acabei esquecendo, desculpa, gente, é muita coisa, tá? E aí, para terminar, a evitação, né? Que eu coloquei como evitação utilizando praticamente corretamente com lucidez. Por quê? Porque escrever com lucidez
é você escrever normal, depois você revisa com calma, tá? Você vai revisando com calma, vai revisando e retirando com o pulo do gato que eu dou, né? Colocar a palavra com espaço, por exemplo, eu quero descobrir o asno, põe o as, espaço, no, e dá o enter e ele busca todos os asnos e assim por diante. A gente vê que não são todos os cacófatos que eu relacionei aqui, né? Então, quando eu fiz uma relação completa, eu vi que não era só a relação que ia complementar esse manual. Então, eu coloquei os títulos de livros, títulos de filmes, nomes onomásticos, engraçados, né? E aí eu fui colocando poucas, não coloquei muito não, porque quando eu coloquei mais de 350 nomes curiosos onomásticos, eu fiquei preocupada, porque eu falei, puxa, essas pessoas, a gente não sabe em condições que elas estão, se elas estão bem, se elas deixam de estar bem. Eu vou colocar exatamente aqueles que já foram, digamos assim, permitidos, né? Foram liberados para entrar. Então, eu só escrevi de 350, eu escrevi só 15, tá? Então, se vocês entrarem na internet, vai encontrar uma série delas, que são muito engraçadas, aquela 1, 2 de Oliveira, 4. Eu coloquei algumas aqui que nós vamos chegar daqui a pouco, naquilo que você quiser perguntar, Rose. Tá bom. A gente, então, vai agora chamar os nossos comerciais e a gente já volta com o último bloco falando sobre cacófatos. Tá bom. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Ivone Kubarenko falando sobre o Manual de Evitação de Cacófatos. Ivone, então vamos entrar na diferença aí dos mini cacófatos, como que é? Mini cacófatos e maxi cacófatos, é isso? Vamos lá. Vamos ver. Bom, quando eu falei sobre cacófato, ele vem da etimologia cacófatum, que é concorrência de dois ou mais sons desagradáveis que oferecem sentido obsceno. Então, quando eu falo escatológico, ele é o obsceno, tá? E a gente pode usar como sinonímia também cacofonia, pode ser injúria, erros de locução, som desagradável. E a antonímia é a ortografia correta, né? Acertos de ortografia. A gente vê que a história, alguém já usou o termo cacófato, já porque na nossa língua portuguesa, ela entra muito como se diz, na língua portuguesa, ela entra o neolatim, né? Não é só o latim, é o neolatim. Então, o Quintiliano, senador romano, ele usava na retórica o cacófato já, tá? E no ano de 35 e 95 na era atual, tá? Então, vocês vejam que vem de longe esses cacófatos, só que agora que ela é despertado, tá? Vamos lá. Existem cacófatos em expressões compostas, por exemplo, aquilo que eu falei, asno, por racismo, que aí entra um escatológico, que é um por racismo, tá? Essa tem que ser tirada. Um cacófato interno, que é aquilo que você citou. Qual foi que você citou? Computador. Computador, amputação também, Amputação. bem explícito, né? O cacófato seriado, uma mesma moeda, ma, me, mamo, que é o verbo mamar. O verbo mamar aparece muito e nós temos que tirar da escrita científica.
A cacofonia já é o efeito acústico desagradável. Arrota. Não estou falando de arrotar, eu estou falando a rota da navegação, mas aí já entra a rota, né? Verdade. Essa é a cacofonia. Por isso que Coitado dos estrangeiros para entender nossa língua, né? é difícil, difícil. Cacografia ou barbarismos ortográficos, que é a grafia errônea. Quando a gente fala o homem, a gente vê muito, né, assim, no popular, o homem, mulher, união, cor marrão, né? A gente vê muitas pessoas falarem, a gente, quando está com pressa, fala, ah, vai lá, homem, né? O popular pode, mas escrever não. E já a cacologia é uma palavra defeituosa ou inadequada, que é a ciência cacofatologia. Eu até defini o que é uma cacofatologia. Vamos ver se ela entra no dicionário de especialidades. Cacofatologia é a ciência ou estudo que investiga e supre o cacófato, que é a palavra na justaposição imprópria, demonstrada desde o som desagradável de palavra obscena, configurada em características decorrentes da estruturação das suas partes, formando em um terceiro termo, com sentido equivocado, proveniente da união das duas sílabas, finais da primeira com a inicial da segunda palavra, totalmente fora de contexto, ou ainda, resultado da união dos sons insultivos de duas ou mais palavras vizinhas. Da minha disputa, olha aí, da minha disputa. Né? É uma cacófato bem explícito mesmo, né? Tem uma variável que eu coloquei como cacografismo, tá? O que mais que faltou falar sobre... tem as colisões. Pode falar. As colisões são interessantes. Sons aproximados sibilantes. Acha-chá. Acha-chá, que eu estou falando. Procura o chá, né? Acha-chá, né? Que é acha-chá, que é chá-chá, que é uma colisão. Interessante. Ecos também, né? O CC, au-au, bebê, cacá, com, e por aí afora, né? O maxicacófato, para encerrar a pergunta que você me disse, são palavras apresentando termos escatológicos explícitos. O maxicacófato. Acuda, mãe. Tá? E o minicacófato é formado sem remeter termos furos obscenos. Por exemplo, uma dura, que é madura. Sim. Por exemplo, tal como, é um talco. Isso é um mini cacófato, mas ele pode ser deixado, porque nós não vamos eliminar tudo. Nós vamos deixar tem coisas que não tem nada a ver. Porta diante de, é uma porta. Portão, não tem nada, já forma uma porta, mas não tem importância, né? E já a parentema é uma aproximação de sons consonantais idênticos, com competência, né? Quando tem repetição de palavras iguais, igual o xaxá e o com competência. Tudo bem? Sim. Vê se quer perguntar mais alguma coisa. Não, aí eu queria que você desse exemplos para a gente. Você fez uma listagem aqui de filmes, né? De livros, de filmes. Assim, eu acho que isso é bastante curioso para o pessoal, assim, né? Curtir um pouquinho. Tudo bem. Eu vou procurar aqui. Tem essa parte que eu chamei de títulos cacofônicos de livros ou filmes. O meu é um cacófato, o antigo. Escrever sem cacófato, está errado. Não pode ser escrever. Evitação de cacófato é o correto. A outra, que eu escrevi cacófato antropônimo, eu pus um. Quem me permitiu foi a Malu, acho que é Malu, né, o nome dela. A Malu falou assim, coloca o meu como exemplo. Eu falei, você permite? Ela falou, permito.
Maria Luísa Cato. Maluca Maria Olha, Maluca. Luísa Cato. Cato. Então, Maluca, as 3 primeiras letras do nome. Interessante. Tá? Um outro nome que eu achei interessante foi Pacífico Armando Guerra. Interessante, né? Nossa, Ele, que apesar de ser pacífico, está armando guerra. E é um nome que existe mesmo. pois é. Eu coloquei um para a gente rir um pouco, porque como É buscar bacana cacófato, isso. como buscar cacófato é um assunto assim muito pesado, eu pus um que eu achei na internet, é Mitico Cuduendo. Hã? Então eu descobri, na página Nossa, que caiu, Mitico Cuduendo. Então eu achei graça, porque esse daqui todo mundo acha graça, porque é japonês, então os nomes japoneses aparecem muito cacófatos. aham. Eu lembro na Não é escola, eles faziam aquelas listas aí, tirando sarro, né? Aí já tirando sarro. É bom para a gente rir, né? Mas a gente não pode ficar rindo da pessoa, né? É assim, é complicado. Depois tem os cacófatos antropônimos, que são, deixa eu ver, esse antropônimo que eu acabei de falar, né? Vou falar um interessante, que é, nossa, no Egito tem um nome chamado Facebook Jamal Ibrahim. Olha como os nomes novos chamam a atenção, Facebook. Não é? Tem o Let's Go também, achei na internet, Let's Go, Let's Go, Let's Go. Madeinusa, que é o Made in USA, né? Aham. São interessantes também. Depois tem os títulos cacofônicos de livros, que eu falei o meu, e de filmes, né? De Isso. filmes tem Álbum das Meninas, parece Albunda. bundas das Das meninas. Ah, você vê, a gente, se não tiver esse olhar detalhista, a gente fala isso e nem percebe que isso é um cacófato, né? Por isso que tem que falar alto para entender. Tem uma interessante que é o título de uma canção infantil, O Bom Cabrito e a Macabra. A macabra ficou como, né, endemoniada. Macabra de O Bom macabra. Cabrito e a Macabra. Olha que interessante, né? Tem um livro de literatura chamado O Enviado. Nossa. Outro, A Moribunda, que é uma literatura popular. As 20.000 léguas submarinas, que no fim saiu as 20.000 éguas submarinas, né? Então, quando tem que escrever um título de um livro, tem que tomar bastante cuidado. Nós temos livros também de lugares geográficos, né? Cascavel é um, né? É verdade. Cascavel. Ele não é assim... ele é uma... Que nem tem Cascavel, é uma cobra, né? Uma cidade chamada Cascavel. Sim. Mas existe. Tem outras, Ponta Grossa. Ponta Grossa já tem um sentido sexual, né? Onde você mora? Ponta Grossa. Ali também você Quer colocou perguntar alguma coisa? Chicago, né? Você colocou Chicago. Realmente, e a maioria deles, eles têm uma conotação de escatológica, né? Tem muitos aqui que são Boston. Boston, isso. Nossa, tem uns que são gritantes, né? Outros são mais light, né? Então, aqui, olha, tem uma, Como Escapei do Triângulo Mineiro. Como Escapei do Triângulo Mineiro. Pedro, olha que interessante. Curso de português por correspondência. Tem um porco aqui, né? Né? Uhum. Tem um programa que até hoje existe, é chamado Por Conta Própria. Em grandes empresas e pequenas empresas e grandes negócios. Não, é por conta própria.
É o programa que tinha chamado Por Conta Própria, que tinha um porcão, assim, bem grande, né? Nossa, que interessante, né? Esse é tudo, Olha, acho que assim, agora a gente vai ficar mais antenado, né? Quando a gente ouvir, quando a gente escrever, já não vai ser mais a mesma coisa, a gente vai ter que ter esse olha, por cuidado isso aí. que eu, você sabe, eu tenho que agradecer muito o Daniel Ronck, que ele falou, Ivone, faça uma síntese para as pessoas aproveitarem muito esse manual para ajudarem na revisão, tanto da Epígrafe quanto da Editares, que Sim. são editoras que né, lançam tanto nossos livros, que vai ajudar e que vai facilitar. E eu falei, olha, vou colocar o pulo do gato, que é o pulo do gato, que é onde tem, né, que eu ensino como é que se coloca no find ou localizar, Sim. tem o porco, né, Aham. por espaço por. Sim. Você coloca, aparece todos. Teve uma pessoa que falou assim para mim, Ivone, eu coloquei o com, apareceram 300 cons. Eu falei, não, não é para tirar tudo, é só, né? É Aqueles só que são. alguns que é para tirar. Né? Falou, ah, vou tirar tudo. Não, não tira, não. Tem Então, uns que é nem tem o tempo, jeito, né? né? Por exemplo, as consciências. Você Não vai tem falar, como é que jeito. você vai falar? Não tem jeito. Aí tem que ficar, né? Agora, aqueles que a gente pode evitar, é lógico, né? A gente tem que evitar mesmo, né? Os piores nós temos que tirar, né? É. Quer Ivone, perguntar a mais gente alguma tem aí coisa? mais 5 minutinhos para a gente terminar nosso Ah, programa. que ótimo. Tem, assim, alguma curiosidade, alguma coisa que você queira falar para a gente, assim, que a gente não abordou aqui? Ou alguma coisa assim, né? Até de mídia, você tinha falado alguma coisa de mídia? Na mídia foi interessante que agora, quando eu entrei em 2002, que eu acabei colocando o livre, até 2012 tinha muito pouca coisa. Hoje em dia, existe até um simpósio que fala sobre os cacófatos. Olha, que interessante. Eles trazem as curiosidades deles, eu até sugiro às pessoas, no final do livro existe um site para entrar lá, Sim. e quando eu escrevi o primeiro livro, a curiosidade que eu tenho é assim, como eu coloquei gratuito, eu vi que esse pocket, uma pessoa, ele fez um comentário, ele disse, olha pessoal, tem um livro gratuito de uma pesquisadora chamada Ivone Varenco, escreveu isso em cacófato, e podem entrar lá que está o livro gratuito para vocês aumentarem, abranger suas pesquisas. Achei legal, né? Achei que eu nem conheço a pessoa e ela estava me elogiando. Eu falei, olha que ótimo. Então, eu vi que aumentou muito as pesquisas dos cacófatos. Hoje em dia, abrangeu muito e todo mundo pode entrar e pesquisar e tirar as ideias para tirar todos os cacófatos que possam ser substituídos, né? Temos que tirar tudo. Que Excelente, ótimo, né? Ivone, a gente agradece imensamente a sua participação. Antes da gente encerrar, eu quero lembrar que a gente ainda está na pandemia, que a gente precisa ainda se cuidar, né? A gente já está aí com várias pessoas já com a segunda dose tomada, então a gente já tem uma margem de segurança, né? Vai ter aí a terceira dose para aqueles que tomaram, né? A Coronavac, então a gente fica antenada aí para essas datas e tudo mais, acompanhar, porque essa Delta está chegando com tudo, né? Então a gente tem que estar pelo menos um pouco mais preparado, né? Para que ela não surta um efeito tão grande no nosso corpo, não tenha tanto, né? Tanta gente afetada e a gente precisa passar por tantas perdas que poderiam ser evitadas se todo mundo, né, se cuidasse. Então, a gente vai estar sempre lembrando aqui, eu acho que enquanto não acabar essa pandemia, eu não vou deixar de falar esse assunto, porque essa doença afeta a vida de muita gente, né? E a gente pode fazer a nossa parte. Então, eu acho que vale essa lembrança. Ivone, você quer deixar aí a sua mensagem final, né? Alguma coisa que você queira aí deixar para os nossos ouvintes aí? A minha mensagem final é assim,
foi na pandemia que eu acabei escrevendo esse livro. Então, eu vejo que as pessoas não precisam se descabelar, sabe? Não ter o que fazer, canaliza, né, tudo que tem para ser feito e lança seu livrinho, né? Começa uma pesquisa, pelo menos quem não começou, começa uma pesquisa, que eu vejo, eu comecei no ano de 2000, agora que eu estou recebendo os louros, tenho paciência, 2021 que saiu um livrinho que foi aceito pelo público, não é? Então, eu quero agradecer àqueles que vão me ouvir, a tarefa de esclarecimento para todas as pessoas, porque esse era o legado que o Valdo deixou. Se especializem, porque todos nós ainda somos muito ignorantes, nós temos que estudar muito, temos que ler muito e temos que fazer a nossa parte. Minha gratidão a você, Rose, e à equipe da RCI. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Ivone, agradecemos a você que esteve conosco no dia de hoje, mas nós também esperamos por você no próximo sábado. Tá bom, então. Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.